Será que as coisas são baratas mesmo, como dizem lá no Paraguai? Será que a alimentação é mais barata aqui no Brasil? Será que os impostos são mais baratos mesmo que no Brasil? Nesse vídeo eu vou te contar tudo a respeito, inclusive estou com este vídeo respondendo várias perguntas que me fizeram aqui no canal, falando sobre os preços de alimentos que estão muito caros no Paraguai. Porém, nós vamos ver se isso é real ou se é só uma perspectiva, só um olhar de alguém que está se baseando no Brasil e não vivendo a realidade paraguaia. No Paraguai nós temos um imposto chamado Impuesto Seletivo ao Consumo. E o que é esse Impuesto Seletivo ao Consumo? É uma sigla que é ISC. Então, essa sigla ISC significa Imposto Seletivo ao Consumo. E aqui fala que é um imposto que grava o uso ou consumição de produtos que não são considerados de primeira necessidade. Então, é imposto para consumo de produtos que não são considerados, uso ou consumo de produtos que não são considerados de necessidade básica, de primeira necessidade. E aqui nos fala quais são: bebidas alcoólicas, perfumes, joias, relógios e armas, assim também como produtos que poluem ou contaminam o ambiente, como os combustíveis. Então, no Paraguai, nós temos esses impostos seletivos para esse tipo de produtos, que são perfumes, bebidas alcoólicas, joias, relógios, armas, também os produtos que poluem ou contaminam o meio ambiente. Para esses produtos, nós temos uma taxa que é cobrada que se chama Imposto Seletivo ao Consumo. Temos aqui destacado na Lei 244/04 que figura uma lista de produtos alcançados por esse imposto, que está no artigo 106 com seus respectivas taxas impositivas. E aqui nós vamos ver os tipos de produtos que são taxados dentro desse imposto, que é o ISC, e também os produtos que não são de consumo, que são de usos. Nós temos aqui cigarrilhos perfumados ou elaborados com tabaco rubio, egípcio ou turco, Virgínia e similares. Então, quer dizer, cigarros perfumados ou elaborados com tabaco ruivo, tabaco amarelo, tabaco de outra cor assim, egípcio ou turco. É que o rubio no Paraguai significa loiro, então seria mais ou menos o amarelo. Aqui então nós estamos falando desse tipo de cigarros Virgínia ou similares, nós temos 12% de taxa sobre esses produtos. Cigarrilhos em geral, não compreendidos no numeral anterior. Então, todos os cigarros que não são compreendidos dentro desse primeiro aqui, eles também têm uma taxa de 12%. Cigarros de qualquer classe também são 12%. E aí nós temos tabaco negro ou rubio, picado ou em outra forma, excepto o tabaco em hojas. Então, nós temos o tabaco negro ou amarelo, picado, né, cortado ali ou em outra forma, exceto o tabaco em folhas. Então, sobre esse incide 10% a taxa. Temos aqui tabaco elaborado, picado em nebra, em polvo, rapé ou em qualquer outra forma, também tem 10% de taxa. Isso aqui é a primeira seção de taxas sobre os produtos. Então, nós vamos ver aqui que os cigarros, que os que fazem mal, principalmente para a saúde, é o que mais são taxados no Paraguai. Seção 2. Bebidas gaseosas sem álcool, dulces ou não. E, em geral, bebidas não especificadas sem álcool ou com um máximo de 2% de álcool, se inclui o água mineral. Então, aqui nós temos a seção 2, a parte de bebidas gaseificadas, bebidas com gás sem álcool, doces ou não, ela pode ser doce ou não. E, em geral, as bebidas não especificadas sem álcool ou com um máximo de 2% de álcool. E nisso também é incluído a água mineral, vai ser paga uma taxa de 5%. Jugo de frutas sem álcool ou com um máximo de 2%. Então, os sucos também de frutas que não têm álcool até máximo 2% de teor alcoólico vai também incidir 5%. Cervejas em geral. As cervejas são taxadas em 8%. Conhaque artificial e destilado, ginebra, rum, cocktail, canha e aguardiente não especificados. Então, aqui todo tipo de bebidas, conhaque, destilado, coquetel, pinga, aguardente, cachaça, né, que fala. Esses daqui também são taxados em 10%. Produtos de licoreria, anis, bitter, amargo, fernetes ou similares, vermouth, ponches, licores em geral, também são taxados em 10%. Tudo que é bebida alcoólica aqui. Cidras e vinhos de fruta em geral, espumante ou não, todos esses também 10%. Cidras, vinho de frutas, vinho, espumante,
Vinho dulce natural de jugo de uvas, tinto rosado, também 10%. Vinho dulce, a mesma coisa, 10%. Champanhe e equivalente, esse aqui está em 12% e o whisky também está em 10% a sua taxação. Agora vamos continuando para a segunda parte, vamos para a seção 3, neste caso, álcool desnaturalizado. Nós temos então 10% taxado, álcools retificados, se diz alcoholes, também 10%, líquidos alcoólicos não especificados, 10% também. Seção 4, temos nafta de hasta 88 octanos. 88 octanos, eu vou pesquisar e vou trazer mais profundamente o que quer dizer. Mas aqui, nafta quer dizer gasolina. Então, gasolina de até 88 octanos. Isso aqui é taxado em 24%. Nafta ou supernaftas com os simplomos. Então, aqui, gasolinas ou supergasolinas com ou sem promo. Promo deve ser alguma coisa, algum elemento químico, 34%. Nafta simplomo de 97 octanos ou mais, 38%. Nafta de aviação, combustível ou seria neste caso gasolina de aviação, 20%. Querosene é taxado em 10%. Turbo fuel, taxado em 1%. Gasoil quer dizer diesel. Diesel então está taxado em 14,3%. Fuel oil, que é esse fuel aqui, eu não sei o que é, um óleo disso aqui também, taxado em 10%, e o gás liquado também 10%. Acredito que isso aqui são tudo combustíveis. O gás liquado, liquado quer dizer gás liquidificado, né? Gás batido, gás liquidificado, algo assim. Liquado para nós é liquidificado. Talvez tenha outro nome. Seção 5, artículos suntuários e de luxo. Então, aqui nós temos artigos suntuários ou de luxo. Inclui perfumes, água de tocador e preparação de beleza de maquiagem. Então, produtos de maquiagem, perfumes, sabão de banho, essas coisas, água de... essas coisas de beleza, enfim, 5% de taxa. Joias, quer dizer, joias, 5% de taxa. Relógios, também 5% de taxa. Armas, as armas também são taxadas em 5%. Artículos eletrônicos, 1%. Nesse vídeo eu estou trazendo todos esses detalhes somente falado lá no Paraguai e vocês podem inclusive fazer as considerações de vocês. E se vocês quiserem, deixem nos comentários, no próximo vídeo eu trago um paralelo sobre imposto no Brasil e imposto no Paraguai, como são as coisas. E até o final vou revelar qual é o salário mínimo paraguaio e se realmente os alimentos estão caros ou não. Nós temos os artículos eletrônicos, como já havia falado, está em 1% a taxa. Olha só isso, gente, 1%. Por isso que as coisas no Paraguai são baratas. Por exemplo, um iPhone 16 está mais ou menos R$6.000, aqui está 12, quase o dobro, algo assim. Instrumentos musicais, suas partes e acessórios. Então, sobre instrumentos musicais, as suas partes e acessórios você não paga taxa, é 0%. Las armas de fuego señaladas en la sección 19, capítulo 93 de la nomenclatura común del Mercosur, NCM, sus municiones, partes e acessórios. Essa primeira aqui, ó, que são as armas de fogo carimbadas ou sinalizadas na seção 19 do capítulo 93 da nomenclatura comum do Sul, neste caso, que é o NCM. Então, as armas com essa sigla NCM e as suas munições, partes e acessórios, elas são taxadas em 5%. As demais não são taxadas, as demais armas não são taxadas. Juguetes, juegos e artículos para recreo, suas partes e acessórios. Então, juguetes é brinquedo, jogos e artigos para recreação. E suas partes e acessórios também não são taxados. Acabamos de ver aqui todas as taxas sobre o imposto seletivo ao consumo e não foi mencionado os alimentos, a cesta básica. Por que não foram mencionados? Porque esses são os impostos seletivos, que são um pouco mais altos. Para vocês terem noção, o IVA é taxado pelo IVA e o IVA no Paraguai é no máximo de 10%. Então, quando você pega produtos processados como tudo que é enlatado, envasado, embutido, você vai ter uma taxa de 10%.
sobre esses produtos industrializados e tudo mais. Quando você parte para os produtos da cesta básica, que são arroz, macarrões, todos esses detalhes, feijão, grãos em geral, essa parte vai ser taxado em 5% do valor do IVA. E quando a gente tem os produtos que não são processados, in natura, por exemplo, vem a carne direto do campo, vem as frutas, vem as verduras direto do campo, elas não são taxadas, são isentas de taxações. Até aqui eu fiz uma lista e vou lendo aqui. Essa lista fala sobre a explicação geral do IVA, que é imposto. O IVA significa imposto ao valor agregado, conhecido como IVA, e esse se aplica uma taxa geral de 10%, se aplica a alimentos processados ou elaborados. Exemplo, enlatados, embutidos, snacks, bebidas energéticas, produtos importados também se aplicam a isso. E isso encarece o preço final, o que pode afetar a demanda de produtos de luxo ou não essenciais. Aí as taxas reduzidas em 5% se aplica aos produtos da cesta básica, que eu falei. Todos os produtos que não são da cesta básica, que são enlatados, embutidos, processados, elaborados, esses produtos eles são taxados em 10%, que é o IVA geral. Aí os produtos da cesta básica, como arroz, macarrão, leite, frutas, verduras, também esses daqui são taxados em 5% para facilitar o acesso aos alimentos essenciais para as famílias paraguaias. Então, a família paraguaia goza deste benefício. E o que fica isento do IVA, do imposto, são alguns alimentos quando se encontra no seu estado natural. Então, quando ela está no estado natural, que não foi processado, por exemplo, você matou um boi e está distribuindo essa carne, não é taxada. A partir do momento que ela foi processada, que ela foi maturada, essas coisas, aí ela já incide uma taxa sobre ela. E aqui nos fala, isso inclui frutas, verduras, grãos e carne sem processar. Razão, isso busca apoiar os pequenos produtores e fazer que os alimentos sejam mais acessíveis. Então, por isso que são isentos de taxas. Então, você que é pequeno agricultor, quer produzir alguma coisa lá, você não vai ter nenhum imposto incidindo sobre a sua produção. Você plantou arroz, plantou feijão e quer vender, plantou melancia, batata, abóbora, vende carne de porco, carne de boi, leite, queijo, todas essas coisas, não vai ter imposto. E aqui fala imposto na gastronomia, restaurantes e comidas preparadas tem uma taxa de 10%, e aí isso já inclui tudo, comida servida em restaurante, delivery ou comida para levar. Isso significa que ao consumir fora de casa, o cliente também contribui com esse tributo. Então, se você tem hábito de só comer em restaurante, você vai pagar mais imposto do que às vezes fazer a comida em sua casa, que vai pagar 5% do imposto. Ou se você compra coisas que não são preparadas ou processadas, você vai pagar 0% de imposto. E aí temos o impacto dos impostos no consumo, que são a taxa reduzida, e as isenções ajudam que os alimentos essenciais sejam mais acessíveis para as famílias com menos recursos. E também existem os incentivos fiscais, tudo mais, para quem quer ser pequeno produtor no Paraguai.